Boa noite, galera. Você está feliz hoje? Também estou muito feliz de encontrar você aqui nessa noite. Final de semana prolongado, com feriado e tudo mais. Uma galera decidiu viajar, mas você recebeu o telefonema e decidiu estar aqui presente hoje. E essas chamadas estão sendo feitas há muitos anos. Há milhares e milhares de anos o Senhor tem encontrado pessoas em diversos status, os mais variados possíveis, os mais diferentes tipos de pessoas, nos mais diferentes tipos de lugares, e essas chamadas continuam acontecendo nos dias de hoje. Ele está procurando pessoas, ele está querendo usar pessoas, ele está querendo alcançar mais pessoas, e desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou o homem, ele decidiu agir sobre a face da terra por meio de pessoas. Ele decidiu usar pessoas para que o nome dele pudesse ser glorificado. Para isso ele criou o homem, para isso ele criou Adão e Eva, para isso ele chamou Abraão, ele chamou Moisés, ele chamou Davi, para isso ele enviou o Espírito Santo, ele esteve aqui na face da terra, ele morreu por nós, e também, hoje, depois de 2000 anos da vinda de Jesus, ele continua aqui, presente, mais de 2000 anos, e ele continua procurando pessoas para usar. Qual o seu status? Qual é a sua resposta? De que forma ele vai te encontrar? Eu não sei qual é o seu status aqui hoje. Eu sei que tem gente que hoje vai mudar de status. Não estou falando lá de solteiro, namorando, casado, noivo, em relacionamento sério, em relacionamento não sério, ficante, orante, não é isso não. Falando de outro tipo de status, tá bom? Então, queria que desde já você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Vamos pedir para que Deus fale com a gente, para que Deus tenha liberdade para chegar ao nosso coração, à nossa mente e transformar o nosso coração nessa noite. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor está nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque esses jovens, esses amigos, esses irmãos chegaram até aqui. E aqui, Pai, nós podemos te ouvir, podemos celebrar o teu nome, podemos nos alegrar de termos uma vida dada pelo Senhor, onde podemos fazer tantas coisas boas. E Senhor, eu te peço que agora, o Senhor que já está falando com a gente, desde que a gente entrou nesse lugar, já vem falando com a gente há muito tempo, eu te peço que o Senhor use a minha vida, Pai, como um simples instrumento do Senhor. Quero ser a tua boca, quero ser aquele que entrega a tua mensagem, apesar de mim, Pai, eu sei que sou um pobre homem pecador, mas eu te peço que o Senhor use a minha vida agora, e toda a glória será dada ao Senhor. Cerca esse lugar com os teus anjos, que somente o teu Santo Espírito tenha liberdade para acessar cada coração, cada mente, no nome de Jesus. Amém. Nós tivemos um final de semana de conferência Inspire. Quem participou da conferência aí? Muita gente. Quem veio de outra cidade para a conferência Inspire? Uma galera está aqui com a gente hoje. Dá um aplauso para essa galera aqui. Muito legal ter você aqui nessa noite, conhecer a nossa celebração de juventude. E, gente, pensa num tempo bom e gostoso. Eu estava falando com o pastor hoje, ele estava falando, foi a melhor conferência espírita que a gente já teve até hoje. 16 conferências em uma só, 1.200 inscritos de praticamente todos os estados brasileiros. Eu não tenho completa a estatística aí, mas eu tenho a impressão que foi de todos os estados brasileiros. Gente que já volta de muitos anos, gente que está aqui pela primeira vez. Eu espero que você volte para a sua cidade inspirado, renovado, para viver o melhor de Deus. É gente que atendeu a chamada. Você sair de sua cidade, pagar uma inscrição, separar a sua agenda, investindo em um tempo para você estar mais perto de Deus, para você aumentar a potência do seu ministério, é porque você está recebendo a chamada de Deus. Então Deus tem um chamado para a sua vida. Você que está aqui hoje, não sei qual que é a sua condição. Não sei se você está aqui pela primeira vez. Não sei se você volta aqui
depois de muitas vezes que você já veio. Não sei se você nasceu num ambiente de igreja, numa família que servia Jesus ou não. Eu sei que Deus trouxe você aqui para esse lugar. E Deus deseja falar com você, e Deus deseja realmente usar a sua vida. E o que é viver de acordo com a chamada de Deus? É você viver de acordo com aquilo que Ele tem para você. É aquela sensação de que você está vivendo, você chegou no final do seu dia, e você tem aquela certeza de que você não desperdiçou um dia, de que você não está matando o seu tempo, de que você não está vivendo de qualquer jeito, mas você está vivendo para aquilo que Deus criou você para viver. Fala, puxa, eu nasci para isso. Essa é a minha vida. Essa vida é a vida que eu não me imagino vivendo, fazendo outra coisa. Convicção de vida dessa forma te dá uma vida leve, te dá uma vida relevante. Você olha e vê que você está fazendo algo útil, algo relevante para a vida de alguém. Você está vivendo para uma causa muito maior do que você mesmo. E você sabe que está valendo a pena viver. Isso é você viver respondendo à chamada de Deus. E nós temos algumas oportunidades para responder à chamada de Deus. Deus, quando Ele escolheu te usar, Ele escolheu um lugar geográfico, físico. Ele te colocou em determinados ambientes para que Ele pudesse te usar naquele ambiente. Como eu disse, desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou as pessoas, desde que Deus criou o homem, Ele age sobre a face da terra por meio das pessoas. E Deus te colocou em alguns ambientes geográficos para que Ele pudesse te usar. Você não nasceu onde nasceu por acaso, você não está onde está por acaso, você não foi trabalhar, não foi estudar, não se mudou por algum motivo por acaso. Deus te colocou lá por um propósito. E Deus também escolheu uma localização temporal. Ele escolheu um tempo por onde você poderia viver. E cada momento da sua vida é um momento na qual Deus quer te usar. Você fala, mas até aquele momento de dor, aquele momento difícil, aquele momento triste, tudo isso tinha a ver? Tudo isso tem a ver. E Deus tem algo para você em qualquer situação. E nossa igreja está vivendo um momento particular. Tem uma localização geográfica e temporal oportuna para você dizer sim para Deus. Nós estamos entrando agora no que nós chamamos de estação cuidado. Então é um foco intencional para os pequenos grupos, é um foco intencional nas nossas celebrações de toda a igreja, jovens, crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, todo mundo que está aqui vai viver essa estação cuidado. O que significa estação cuidado? O objetivo é cuidar, consolidar, integrar mais pessoas, e principalmente aquelas pessoas que foram alcançadas durante a estação cultivo, que foi uma estação de muitas decisões por Jesus, muita gente nascendo de novo, não é leve, no alto de Páscoa, tanta coisa boa que aconteceu. E agora nós podemos crescer na nossa formação espiritual. Quantos aqui chegaram e o cuidado de alguém com você fez com que você conhecesse mais a Deus e vencesse coisas da sua vida e avançasse na sua vida de alguma forma? Deixa eu ver. Sabe por que alguém cuidou de você? Você recebeu algo de Deus, agora você tem que celebrar o que você recebeu e é hora de você entregar para alguém também. Deus está chamando você aí. Olha, vamos cuidar de um pequeno grupo? Vamos fazer cachorro-quente na barraca da festa na roça? Meu Deus, quem vai fazer cachorro-quente na barraca da festa na roça aqui? Meu Deus. Deus está me falando aqui para um jovem que a mulher da sua vida vai estar servindo lá, hein? É verdade. Gente, eu estava lembrando essa semana em falar em servir. Sabe onde eu conheci minha esposa, assim, que eu comecei a me aproximar de fato dela? Quantos lembram daquele Luau Honolulu que aconteceu no Conexão Livre há quase não sei quantos anos atrás? Faz muito tempo. Alguém se lembra daquele negócio? Tem umas 3 pessoas aí que se lembram. E aí, foi naquele luau que, fazendo aquela bagunça toda, subindo escada, fazendo decoração, interagindo por e-mail, que eu conheci e me aproximei da Mari. E aí Deus foi encaminhando, a gente começou a orar e depois a gente se casou e etc. Nesse ambiente, Deus não quer que você conheça a mulher da sua vida, o homem da sua vida numa balada. Está aqui nesse lugar. E esse não é o principal motivo pelo qual você vai servir, não, também. É um motivo maior do que esse. Porque o maior amor da sua vida você já encontrou. Você já encontrou? Você já vive para Ele. É Ele que realmente te faz feliz. Ninguém vai te fazer feliz como Jesus. Ninguém.
Ninguém vai te amar mais que Ele. E a gente tem que entender isso. Quem vai servir na barraca da festa na roça? Melhorou um pouco já. Até no dia, todo mundo vai servir, vai dar uma confusão. Tanta gente vai querer servir lá. Junto com Thales. Ô Thales. Qual que é a essência? Estimular os ministérios, cuidar dos novos, estimular a membresia, estimular a descoberta da prática dos dons espirituais. Meu Deus do céu, Deus deu dons espirituais para você. Todos da igreja receberam dons espirituais. O que é dons espirituais? É um presente de Deus. Deus te deu um presente. Sabe o que é esse presente? Dentre muitos presentes que Ele te deu, por exemplo, o dom da vida e outros dons que são naturais para todas as pessoas, Deus deu dons para aqueles que receberam Jesus, que é uma capacidade sobrenatural dada por Deus que você tem que desenvolver e que tem a ver com o seu chamado de vida. Tem gente aqui que acha muito fácil falar de Jesus para alguém. Você começa a falar e desembesta a falar lá e daqui a pouco a pessoa já está chorando aceitando Jesus. Tem gente que tem o dom de misericórdia, ele gosta de receber pessoas e abraçar e sorrir, e aquele negócio todo. E nesse tempo Deus vai mostrar para você como nunca antes, qual é o dom que Ele deu a você. Tem gente que vai descobrir que é profeta. Tem gente que vai descobrir que é líder de PG e tem um coração de pastor. Tem gente que vai descobrir que ele está por um tempo como engenheiro, está por um tempo como advogado, está por um tempo como um profissional liberal, em alguma área da cidade, mas que Deus vai tirar tudo isso da vida dele e vai mudar o lugar onde ele vai trabalhar, ele vai ser integral do ministério. Ser enviado, vai como missões. Todo mundo tem que ser integral do ministério, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Você vai trabalhar na igreja, você vai ser enviado pela igreja, vai plantar uma igreja da cidade. Deus vai trazer muito forte a chama da sua chamada nesses dias. Ele vai ficar ligando para você todo dia. Ele vai te acordar de madrugada. Você vai lá estar perto, você vai estar perto do seu colega lá de faculdade, e falar: meu Deus do céu, se esse cara morrer sem Jesus, alguém tem que falar de Jesus para ele. Aí Deus fala: então, já coloquei alguém aí perto dele para falar de Jesus para ele. Aí você fala: como que eu começo? Começa. Aí você vai começar. Talvez a primeira vez não dá certo, mas em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida que pelo menos um vai aceitar Jesus durante esse tempo. Você vai dizer sim para Jesus, Ele vai olhar para você, você sabe o que Ele vai falar para você, né? É nós. E aí já era. Vai ter gente que vai receber Jesus pela sua vida nesse tempo. Então estimular a membresia também é cuidar e servir os novos na fé, estimular a descoberta e prática dos dons espirituais, estimular e promover oportunidades para atos de bondade individual e coletivo. Gente, a gente fez atos de evangelização, muitos atos na estação cultivo. Agora é hora de fazer atos de bondade. Atos de bondade não é aquele negócio que você vai e você vai pregar para alguém de alguma forma e você vai fazer uma ação evangelística. Você vai servir a comunidade de alguma forma. Sabe por quê? Porque você também é cidadão e é um cidadão cristão. Talvez alguns aqui vão pintar escolas. Talvez alguns aqui vão reformar casas. Você vai lá para reformar a casa da pessoa e simplesmente porque você vai servir aquela comunidade, você vai servir aquela família e pronto. E eu tenho certeza que elas vão ver Jesus na sua vida, porque qual que é o nosso assunto? Qual que é a nossa vida? Eles vão ver, mas o objetivo principal é a gente se mobilizar para servir aqui dentro e fora daqui. Falar pelas nossas ações sobre o amor de Deus sem usar palavras. Curso Forma. Quantos aqui já fizeram curso Forma? Deixa eu ver. Tem um pouco de gente aqui nessa ala aqui que fez. De cá não tem ninguém, gente. Tem uma pessoa, tem outro lá. Então assim, esse é o nosso quadro na juventude. Então assim, durante a estação Cuidado, nós teremos 6 cursos Formas. Então assim, escolha um desses domingos ou dias de semana que a gente vai ter e faz esse negócio logo, que é uma ferramenta muito boa para você entender os seus dons espirituais e a sua chamada. E também nós teremos mensagens e séries e focos nos pequenos grupos também, para a gente entender melhor isso que eu estou falando. A gente vai desenvolver isso melhor. Então, por isso que hoje, que é o segundo sábado da estação Cuidado, a gente está falando sobre isso. E na semana que vem, a gente vai ter uma série que vai começar chamada O Amor Acontece. A série mais esperada do ano. Você vai sair do Vale da Ingratidão, Dirceu. Mas antes, atende a chamada.
O Dirceu já entendeu a chamada. A gente vai ter um negócio muito legal aqui durante esses 3 meses. Você está com expectativa aí, né? Meu Deus, pode ser agora. Esse inverno vai ser melhor. Vou dividir um chocolate quente com alguém. Com a sua mãe. Quem não divide com a mãe primeiro, não tem como, né? Então tá bom, vai. Eu profetizo aí na sua vida que essa situação vai mudar. Então o que a gente vai fazer como atos de bondade? Por exemplo, a gente vai na fila de vestibular, fila de concurso. A gente vai levar um kit para os caras que vão prestar vestibular. Aqui na Unesp, na Univap, na Unip, tudo que é lugar. Vestibular agora de meio de ano. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dar um kit que vai ter uma barrinha de cereal, um lanchinho rápido, leve, um chocolatinho, um pouquinho de glicose, uma caneta, borracha, lápis, aquele negócio todo. A gente vai pegar na mão da pessoa e falar, olha, eu estou aqui, eu vim entregar esse material para você. Eu queria dizer que Deus pediu para eu vir até aqui para orar por você enquanto você faz sua prova. Para qual curso você vai prestar? Vai falar, eu vou prestar para odontologia, para ciência da computação, administração. Aí fala, tudo bem, então eu vou ficar aqui orando por você. Aí você vai ficar esperando a pessoa sair no final. Depois você vai perguntar, como é que foi sua prova? Foi bem? Então eu vou continuar orando por você, para quando o resultado sair, você ter a resposta de Deus. Quantos querem fazer isso aqui? Onde tem um pequeno grupo numa rua de uma casa, vai servir café da manhã na varanda, no sábado. Vai convidar os vizinhos, e o pessoal vai cair lá dentro igual uma enxurrada. Porque onde tem comida, você já viu, né? Brasileiro é uma festa aqui só. E aí a gente vai abrir as portas, vai fazer café na varanda. A gente vai ter uma incubadora de ministérios. O que é isso? Você que tem um projeto de algum ministério que a gente não tem ainda. Por exemplo, eu já recebi o primeiro projeto. Tem um projeto de um jovem que fez relações internacionais, morou fora do Brasil, está aqui no nosso meio. E ele é professor de inglês e tem também a sua representação na sua empresa, uma empresa de representação. E ele falou assim, puxa, eu queria fazer um ministério integrado com os jovens, com a Global e com missões. Como que funciona isso? O jovem quer estudar inglês, os jovens querem fazer missões, e querem, sei lá, terminar a faculdade, ou terminar alguma etapa da sua vida e tirar um tempo fora. Pode ser 1 mês, pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. E você vai juntar isso com missões. Então vai ser um ministério de intercâmbio. Ao invés de você ficar fora lá cuidando de bebê, fazendo aquele projeto lá de intercâmbio, você vai para fazer missões durante 1 ano da sua vida, durante 6 meses da sua vida. E esse ministério, então assim, a gente quer lançar 10 ministérios no final da estação Cuidado. E pode ser um que Deus deu para você, como esse que eu falei que Deus deu para o Heitor. E nós já queremos investir, já começar o andamento desse processo, desse projeto. Então, se Deus deu algum ministério para você, então já vai orando, pedindo para Deus que é a hora dele nascer. Então tem algumas coisas aí que nós vamos fazer entre elas esses dois. Senão a gente vai ficar aqui falando só do projeto, porque é empolgante demais, a gente vai continuar falando aqui e não vai entregar toda a palavra que Deus tem para você hoje. E a gente vai ficar falando sobre isso, então o seu coordenador, o seu líder de PG, ele está antenado sobre isso, sobre esse projeto, então fale com ele, envolva-se, nós vamos melhorar a atuação do Tropa. Quantos aqui já serviram no Tropa em algum sábado? Uma galera já serviu, uma galera nunca serviu. Então nós vamos melhorar tanto o planejamento geral, de onde você vai servir, que hora que você chega, o que você vai fazer aqui nesse tempo, até mesmo criando novas áreas, até mesmo a participação maciça dos PGs selecionados naquele dia. Então, fique ligado aí que muita coisa vai acontecer na Estação Cuidado. É uma oportunidade que Deus está dando para chacoalhar você e mostrar que você tem um chamado. E, gente, é servindo assim que muita gente tem descoberto o propósito do serviço para a sua vida. Às vezes você vai começar no ministério, que você acha que é só um ministério, é só um tempo, e ali você descobre a sua insatisfação santa, você descobre o que te incomoda, e dali nasce o ministério, e dali Deus vai te falar, puxa, é nessa direção que eu quero que você viva, é para isso que eu te criei. Tem, por exemplo, aqui na igreja, uma adolescente começou a servir na house de comunicação, era só ela, com 17 anos, depois ela entendeu que era a área de formação dela, e ela fez o curso de publicidade depois, e ela até hoje ainda serve na igreja com essa área que Deus deu para ela.
Então não sei o que vai acontecer na sua vida. Eu sei que Deus tem muita coisa para fazer nesse tempo. Então fica ligado. Esses dias, gente, eu estava fazendo uma pesquisa para uma mensagem que Deus me deu a oportunidade de entregar na conferência. Achei um negócio muito legal. Olha a carta que um cara que vai trabalhar na Apple recebe. Carta do funcionário da Apple no primeiro dia. Existe trabalho e existe o trabalho da sua vida. O tipo de trabalho que tem as suas impressões digitais por toda parte. O tipo de trabalho que você nunca irá comprometer o resultado do trabalho, né? Que você sacrifica um fim de semana. Você pode fazer esse tipo de trabalho na Apple. As pessoas não vêm aqui para fazer o que é seguro. Elas vêm aqui para nadar lá no fundo. Elas querem que o seu trabalho adicione, acrescente alguma coisa, algo grande. Algo que não poderia acontecer em nenhum outro lugar. Bem-vindo à Apple. Essa que é uma das marcas mais caras do mundo. É o sonho de consumo de muitos jovens trabalhar nessa empresa. Agora imagina se ouvir sobre essa carta e conhecer os produtos da Apple, você de certa forma fica admirado e atraído por isso. Imagina a carta que Deus fez para você o dia que você entregou sua vida para Jesus. Você se alistou para fazer parte desse exército de Deus, para entrar nesse time. E Deus te deu as boas-vindas. E Ele te ligou para entregar essa comunicação, esse chamado, do jeito que você entendesse. E Ele tem essa chamada para você. E eu tenho certeza que a chamada de Deus é muito mais forte, muito mais empolgante, muito mais atraente. E é algo pelo qual você vai entregar a sua vida sorrindo e feliz, com aquela sensação de que vale a pena viver dessa forma. Eu olho, por exemplo, para a vida de Paulo. Eu admiro muito a vida do apóstolo Paulo. Eu acho que todo cristão deve admirar. E Atos 20, 24 é algo que mexe comigo, é algo que eu guardei para mim, pela força que esse texto traz. Ele diz o seguinte: eu não considero, não importo mais com a minha própria vida. Eu me importo com uma coisa, de terminar a minha vida, terminar o trabalho que Deus me confiou a fazer. Eu quero, na verdade, completar o evangelho da graça de Deus. Estou falando aí com as minhas palavras, está o texto aí. Essa missão de anunciar a boa notícia da graça de Deus. É isso que me importa. É isso que eu quero fazer. A minha vida, o meu tempo, a minha agenda, o meu final de semana, o meu feriado, as minhas horas de sono, não importa. Eu quero entregar a minha vida para aquilo que Deus me deu a fazer. Porque ele recebeu essa carta, ele recebeu essa chamada, ele entendeu o que significa. E ele falou: eu vou morrer por isso. Vale a pena morrer por isso. E Deus quer que a gente entenda isso. Então eu gostaria que a gente entendesse e crescesse um pouco mais sobre isso, encontrando alegria no propósito de Deus para a nossa vida hoje. Olha o que o Domênico de Masi diz: o otimismo é a forma mais perfeita e generosa de inteligência. Ou seja, quando você está otimista, na certeza de que está fazendo a coisa certa, no lugar certo, que a sua vida está valendo a pena, você vive com alegria, você vive otimista, e a sua capacidade, o seu potencial aumenta. Alguém feliz, fazendo aquilo que gosta, no lugar certo, é alguém que vai fazer grandes coisas. Eu pergunto para você: você está nesse caminho? Você está vivendo dessa forma? Você vive otimista? Você acorda feliz na segunda-feira? Você tem essa sensação? Eu não sei aonde você trabalha, não sei o que você faz, e não é para todo mundo pedir demissão e vir trabalhar na igreja, não. Na verdade, nós não trabalhamos na igreja, nós somos a igreja. E ser igreja é você viver a sua missão onde você estiver. Onde você estiver. E não importa onde você está, Deus tem esse chamado para você. Deus tem essa vida para você. Então vamos aprender aqui agora com a história de Gideão. Como atender o chamado de Deus para a sua vida. Como atender essa ligação. Como dizer sim. Como receber essa chamada. Como receber aquilo que Deus tem para você. E eu quero contar um pouco essa história sobre a vida de Gideão. Juízes capítulo 6. Eu até vi aqui, eu acho que está errado aí no multimídia. É Juízes 6, não é Juízes 1. E não foi erro deles não, viu gente? Foi erro meu mesmo. Então assim, Juízes capítulo 6 conta a história de Gideão, 6 e 7. E ali você tem um momento
em que é interessante o jeito que começa o texto. De novo, mais uma vez, novamente, o povo de Deus pecou, fez aquilo que não agradava a Deus. E aí o que aconteceu? Aconteceu que todas as vezes que eles plantavam alguma coisa, os midianitas ficavam sabendo. E eles vinham com tudo, uma escravidão tão complicada, que o povo começou a se esconder e morar dentro de uma caverna. Tamanha opressão que os midianitas impôs sobre Israel. E no meio daquilo tudo, a Bíblia diz que o povo começou a perceber aonde seus caminhos tinham levado. E perceberam que aquilo que eles estavam vivendo era consequência de viver longe de Deus. Então, eles oram a Deus, eles pedem para Deus: Deus, tem misericórdia de nós, vem nos socorrer, muda essa história, chuta essa cambada de midianita lá, não sei para onde o Senhor quiser. Não dá para viver escondido em caverna, não dá para viver longe daquilo que o Senhor tem para nós, então a gente errou, então vem e cuida de nós e nos liberta. E aí, Deus então aparece, envia o seu anjo para Gideão, e fala: olha, é com você mesmo que eu vou libertar os midianitas. Gideão olha para Deus, para o anjo de Deus, para a mensagem de Deus, para a chamada de Deus, fala: o quê? Eu? Não, peraí, eu sou da família menor. Na verdade, sou da tribo menor, do clã menor, da família menor, e de todos eu sou o menor ainda. E o Senhor está falando comigo, está dizendo que eu vou. Me erra. Não tem nada a ver com isso. Eu não consigo. O Senhor olhou errado. Eu não posso. E aí então, o anjo fala com ele, mas fala: olha, com a força que eu te dei, você vai libertar os israelitas. E ele fala: não tenha medo, eu vou com você, eu vou te ajudar. E aí Gideão era tão mais ou menos, que assim, Deus falou com ele, gente, entende isso. Mas ele era tão mais ou menos que ele pede um monte de provas para Deus. Então vamos à primeira. Vou deixar a lã. Aí vai ter que molhar a lã e vai ter que ficar seco em volta. Depois vamos de novo. Vou colocar a lã de novo aqui. Em volta vai ficar molhada e a lã vai ficar seca. E aí ele vai fazendo um monte de prova para Deus, perguntando se Deus iria levar ele mesmo. 3 vezes ele faz prova com Deus para saber se Deus estava com ele. E o final da história é que ele diz sim para Deus, aí vem aquela multidão de gente, Deus fala assim: gente, tem gente demais aí. Se vocês ganharem essa batalha, sabe o que vai acontecer? Vocês vão achar que é porque vocês tinham muita gente. Então faz o seguinte, manda um monte de gente embora. Quem está com medo, vaza. Aí um monte de gente vazou. Aí ficou mais um tanto de gente. Falou: não, vai todo mundo beber água. Quem beber água desse jeito aqui, vai embora. Quem beber água desse jeito, fica. No final ficaram 300. Aí dos 300, ali, Deus pega aqueles 300 e eles com a vuvuzela, com um vaso de barro, eles dão um grito por Deus e por Gideão, e milhares e milhares e milhares daquele exército saem vazado diante do povo de Deus. Deus escolheu Gideão dessa forma, e Gideão se tornou um dos juízes de Israel. Então vamos aprender com a chamada de Deus na vida de Gideão. Então, primeira coisa, elimine o que te deixou ausente. Juízes 6:2. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Preste atenção, gente. Aonde o povo ficava? Fala, em lugares seguros. Você tem se escondido em lugares seguros? Você tem se escondido naqueles lugares que não te oferecem desafios? Você tem fugido daquele lugar que Deus quer te colocar, porque você não se sente confortável naquele lugar? O povo de Israel fugiu para as montanhas, porque a montanha era o melhor lugar, é o lugar mais seguro. Agora eu te pergunto, dentro da caverna é o melhor lugar para viver? Não, mas é o lugar mais seguro. Talvez você não está vivendo o melhor lugar, você está vivendo o lugar mais fácil, no lugar mais seguro, no lugar mais confortável, naquilo que não te oferece desafio, naquilo que não te exige fé, naquilo que não te dá aquele gelinho no coração, aquele gelo na espinha e fala: meu Deus, como é que vai ser no final? Igual eu, que nessa semana, na quinta-feira, antes de pregar na conferência espírita, tive que ir no banheiro, porque deu um piriri lascado. Falei: meu Deus, como que o pastor faz isso? O pastor é doidão, cara. Me bota para pregar nesse negócio, 1000 pastores, meu Deus.
Qual é o lugar que você tem escolhido para viver? O lugar mais seguro, o lugar mais confortável? O povo de Israel estava ausente. Sabe por quê? Porque estava com medo. Porque tentou lutar contra o povo de Midian e perdeu algumas vezes e amargou algumas derrotas. E aí eles começaram a ficar com medo, começaram a se sentir desafiados e aí eles fugiram para a montanha. O que te fez fugir para a caverna? O que te colocou naquele lugar? O que fez com que você perdesse a alegria de viver? Você que é jovem, você que está cheio de habilidades, você que deveria estar cheio de sonhos, você que deveria acordar feliz, você que deveria viver bem, você que deveria ser grato a Deus o tempo todo, pelo que Deus te dá de oportunidade nesse momento da sua vida. O que te tirou a alegria de viver? Te fez ficar ausente. Você não está disponível porque você não está presente. E você não tem sido usado por Deus, você não tem vivido o melhor de Deus por isso. Foi isso que aconteceu ali com o povo de Israel. Juízes 6:3, todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Era só saber que estava acontecendo alguma coisa boa, eles vinham e levava tudo embora. Então olha só, por que nesse caso que o povo de Israel estava ausente? O status estava ausente. Está lá no versículo 1, de novo o povo pecou, fez o que o Senhor reprova. É o pecado, é a sujeira, são os valores errados. E deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que você peca, toda vez que você é levado pela bandeja do capeta, toda vez que vem aquilo que está na sua frente, que você fala, eu vou escolher isso aqui só para ter um prazer agora, porque eu só preciso de um prazerzinho, e você se deixa ser levado, você fica um lixo depois. Você não foi criado para isso, você foi criado para ter outro tipo de prazer que é muito maior do que esse e não te dá escravidão no final. Você fica com vergonha das pessoas, você se torna passivo, você se sente inútil. E tem mais, o pecado emburrece as pessoas. Emburrece. Te deixa sem condições de pensar direito. Veja bem, de novo o povo pecou, meu Deus, de novo. Então não era assim mais uma queda, era algo assim, era um lugarzinho para voltar com data e horário marcado. Era algo planejado, era uma agenda dupla, escondida. O povo não tinha cometido um pecado, o povo estava vivendo em pecado. Se você vive em pecado, você vive na escravidão do inferno. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele vai deixar o seu status ausente para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Igual está lá em Isaías 59, o Deus não está longe, Deus não se escondeu, Deus não deixou de falar, as mãos dele não estão encolhidas, ela está pronta para te abençoar e Ele te fez para te abençoar e para ter uma vida boa. Deus não olhou para ninguém e falou assim, não fica a sua cara, então você vai ter uma vida bem mais ou menos. Deus deu vida boa para todo mundo, você acredita nisso? Ele deu. Porém, a Bíblia fala que as iniquidades e o pecado afastam de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, seja sincero, seja honesto. Eu não estou aqui para te condenar, quem sou eu para te condenar? Agora seja sincero, o pecado não traz nada de bom, eu não preciso falar contra o pecado para você entender, você sabe. Você sabe que ele te maltrata, você sabe que ele tira a sua paz, você sabe que ele rouba suas energias, você sabe que ele não te dá alegria plena. Você não é feliz no pecado. Eu não preciso explicar isso para você, o próprio pecado mostra que o que Jesus fala é verdadeiro, sim ou não? Então você tem que tomar simplesmente a decisão. E se Deus não te fez para o pecado, e Ele fala que a vida melhor é com Ele, e Ele fala que você pode vencer isso, então você tem a escolha. Falar, Senhor, hoje eu vou vencer o pecado na minha vida em nome de Jesus. Talvez você precise de ajuda. Talvez você precise de alguém para orar com você. Talvez você não consiga dizer não para pornografia. Talvez você não consiga dizer não para mentira. Talvez você não consiga dizer não para desonestidade. Talvez você não consiga dizer não para um monte de coisa. Mas a palavra de Deus diz, confessem as suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros. E vocês serão curados. E a oração do justo é poderosa e eficaz. Deus colocou gente aqui para orar por você, para você sair daqui diferente. Deus criou um negócio
deu a ideia da gente criar um negócio chamado Celebrando a Recuperação. Não foi a gente que criou. É um programa, foi criado pelo John Baker, pastor Rick Warren. E a gente faz aqui na nossa igreja. Grupos de apoio. Você vai lá e fala: oi, meu nome é Marcos. Essa semana eu não resisti. Eu caí na pornografia de novo. Essa semana, mais uma vez, a minha baixa autoestima me fez me esconder, me fez levantar a minha defesa e atacar as pessoas. E eu quero ser diferente. Eu queria que vocês orassem por mim e obrigado pelo silêncio de vocês. As pessoas vão orar por você e você será liberto pelo poder de Deus. Porque o que a Bíblia diz é verdade. Deus fez um negócio chamado pequeno grupo, igreja, simplesmente isso. É você não ficar somente sentado nessa cadeira e sendo mais uma face e mais alguém sentado numa cadeira. Mas você ir para um lugar onde você conhece pessoas e você é conhecido, onde você ajuda e é ajudado, onde a vida de Deus flui. Você precisa ir para um pequeno grupo. Isso vai mudar o seu status de ausente. Tem gente que fala assim para mim: então, eu estou lutando nessa área, eu estava tão mal naquele dia que, me desculpa, não deu para ir na igreja. Aí que você tem que ir. Aí você não vai? É porque o pecado emburrece, deixa você meio tantã. Não deu para ir porque eu estava mal. Então tá bom, você está mal, fica lá na internet. Fica ouvindo aquelas músicas de fossa que você ouve. Fica lá na sua casa, de pijama, fedendo. Sem tomar banho. Sem ligar a luz do seu quarto. É isso que resolve? Sai desse negócio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está mal, aí que você tem que vir para perto. Não deixa esse negócio vencer você. Isso é uma batalha na mente. Você tem que vencer isso em nome de Jesus. Outra coisa que te deixa ausente. Esconder-se é consequência de rebeldia. Sabia disso? O povo se rebelou contra Deus. Falou: não, agora eu sei do jeito que faz. A vida vai ser do meu jeito. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus libertou o povo lá de Israel. Meu pai, minha avó, minha bisavó fala disso não sei há quanto tempo. Mas quer saber de uma coisa? Enchi a paciência desse negócio. Agora vai ser do meu jeito. E aí o povo se afastou de Deus. E a rebeldia traz passividade. Você critica, você fica de longe, você não participa. Você fica falando: poderia ser assim. Quem está liderando? Com esses líderes eu não servo, não pego bem não. E você começa a criar, inventar desculpa a tudo que é coisa. Você fala: não, eu tenho direito, eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. Espera aí. É Deus que está chamando você, não é essa pessoa que está chamando você. Se você acha que não é obrigado a gostar de Deus, então vai em frente. Como é que faz isso, gente? Quando Deus faz alguma coisa, e quando Deus deseja fazer algo, e quando Ele chama você, Ele tem uma expectativa de que você participe, que você contribua. Aliás, Ele preparou você para contribuir. A palavra de Deus fala que você foi preparado, foi criado por Deus para fazer coisas boas que Ele preparou você para fazer antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele planejou esse tempo que a gente vive, Ele planejou a sua vida. E Ele planejou você envolvido com as coisas dEle. E servir a Deus é do jeito de Deus. Então atenda a chamada de Deus na sua vida. Diga assim para o Senhor: vence esse negócio. Deixa essa história do tô afim, não tô afim, hoje vai, amanhã não. Deixa esse negócio do passado, seja constante, seja firme, seja inabalável na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus tem força para você para isso. Vença essa batalha na mente. Deus não fez você para ser retardado, não, gente. Só se for para ser louco pelo Espírito Santo. Por Jesus. Você pode ser insano para as coisas desse mundo. Mas na verdade é você que tem a cabeça no lugar. Porque Deus usa a mente que Ele fez. Amém? E não deixa o diabo fazer o ninho dele na sua cabeça, não. Manda ele embora em nome de Jesus. Segundo, como eu vou dizer sim para a chamada de Deus? Lembre-se que Deus sempre chamou pessoas ocupadas. Deus sempre chama pessoas ocupadas. Olha só, a Bíblia fala que Gideão estava malhando trigo no lagar. Juízes 6:11. Ele estava malhando trigo no lagar. E veja bem, o que é um lagar? Lagar é um lugar que é usado para prensar uvas. E trigo é feito
foi feito por Deus para ser malhados, para que ele seja secado, não sei se é essa expressão que usa, em um ambiente aberto, espalhado no chão. Só que como Gideão sabia que os midianitas viriam, ao invés dele colocar lá na rua, lá no campo, aberto, ele tira de lá e coloca num lugar escondido, num tanque de prensar uvas. Porque o povo via de longe, achava que lá era um lugar de prensar uvas e não ia para lá para pegar o trigo. Essa foi a estratégia de Gideão. Porém, ele estava ocupado, sim ou não? Ele estava com medo. Ele não estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse, mas ele estava ocupado, ele estava fazendo alguma coisa. Assim como Moisés, quando Deus chama Moisés, o que ele está fazendo? Está cuidando das ovelhas do sogro. Ô, serviço ingrato, hein, gente? Mas está fazendo alguma coisa, sim ou não? Quando eu chamo os discípulos, o que os discípulos estão fazendo? Estão coletando impostos, estão pescando. Eles estão fazendo alguma coisa. Agora note bem, toda vez que Deus chama você e você está ocupado, Ele não está atrapalhando a sua vida. Ele está querendo elevar a sua ocupação. Ele está elevando a sua missão. Ele está elevando o resultado final daquilo que é produto do que você está fazendo. Ele está te levando para lugares mais altos. Ele está usando a vida, a mente, as mãos que Ele fez para fazer algo muito maior. Imagina, gente. Um dia, Gideão era o menorzinho de Israel. No outro dia, ele era capa de revista. No outro dia, todo mundo queria um momentinho para falar com Gideão. Porque o cara chega e fala, olha, vamos quebrar esse altar aqui, que esse altar aqui é de um Deus que não faz nada. Aí o povo queria matar ele, aí o pai dele fala assim, olha, se esse Deus, esse altar aqui é Deus, então que ele defenda. Aí já revoluciona o negócio de Israel, fala que vai libertar o povo, e liberta o povo da escravidão de uma nação que vinha como gafanhotos e roubava tudo do povo. Um dia ele não era nada, no outro dia ele era celebridade. Por isso que a palavra de Deus fala que aqueles que Deus escolhe, esses é que são os notáveis. Deus escolheu você para fazer algo notável, algo que vai mudar a vida de pelo menos uma pessoa. Deus não criou você para ser estragado e nem para estragar outras pessoas. Então quando Deus chama Gideão, Gideão está ocupado. Nós temos muitas desculpas, e nós temos a sensação, quando vamos fazer algo para Deus, como vamos ser usados por Deus, de que alguma coisa vai ser prejudicada, e vai. Mas a nossa vida só vai melhorar, porque nós faremos a escolha. Deus não é uma obrigação, Deus é uma opção. Trabalhar para Deus também não é uma obrigação, é uma opção. Deus fez você para isso, para você ser feliz também, fazendo isso. Ele é a alegria da sua vida, e quando você serve a Ele, Ele usa até o seu trabalho para que você se torne uma pessoa mais feliz. E quando você serve a Deus, você está deixando de fazer outra coisa para fazer algo para Deus. Agora sim, se você não está servindo a Deus, você está servindo a quem? Pergunta retórica. Se você não está fazendo algo para Deus, você está fazendo algo para quem? Então Deus sempre usou pessoas ocupadas. Então você tem que entender isso. Faça a sua escolha sobre qual lugar você vai ter mais relevância, mais propósito de vida. Terceiro, vença o que te coloca indisponível. Ele estava ouvindo a voz de Deus, mas ele estava dizendo que não podia. O que é o status indisponível? Agora, não é que ele está ausente. Agora não é que ele está ocupado. Agora ele já deixou a sua ocupação, ele foi ouvir a Deus, falou, Deus está me falando comigo, então eu vou parar, eu vou ouvir. Ele percebe que era Deus, ele demora, ele era meio lerdinho, mas ele entende. Mas agora ele começa a dar desculpas para Deus. E ele fala da sua indisponibilidade, e ele dá os motivos da sua indisponibilidade. Então vença o que te coloca indisponível. Então talvez você é alguém que Deus já está falando com você. Você não está ausente, você não está escondido na caverna, você não está em pecado, você não está em rebeldia, de certa forma. Você não está lá retardado no seu quarto de pijama. Agora você está indo na leve. Até no pequeno grupo você vai.
Meu Deus, sua agenda mudou. Você mudou os seus lugares de frequentar, suas conversas. E Deus está falando com você e você está ouvindo a voz de Deus. É o que aconteceu com Gideão. Chega um momento que ele está ouvindo Deus falar. Ele entende que é Deus e Deus está falando. E ele começa a discutir, argumentar com Deus. Meu Deus do céu. Então, por que ele fala sobre a sua indisponibilidade? Do que a gente tem que vencer? Primeiro, mentira maligna sobre a sua capacidade. Então ele começa a contar uma história para Deus como se Deus não soubesse. Então o Senhor ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Deu para entender? Deus falou: olha, eu estou mandando você ir, estou mandando você ir. Gideão responde. Por isso que tem aquele ditado, né? Que é melhor você ficar calado e todo mundo achar que você é burro, do que você abrir a boca e todo mundo ter certeza. Olha a respostinha do Gideão: Senhor, como eu posso libertar Israel? Deus tinha acabado de falar como, eu vou com você. A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Deus não sabia disso, gente. Deixa eu te contar, Senhor. A minha família é a mais pobre, você lembra? E eu sou a pessoa menos importante. Ninguém olha para mim, ninguém me liga, ninguém quer sair comigo. Ninguém acha que eu posso fazer alguma coisa. Meu pai falou que eu era burro. Meu professor falou que eu era retardado. E eu nunca consegui fazer nada que prestasse. Você lembra disso, Deus? Tem gente que está explicando isso para Deus. Deixa eu te explicar, Deus. Eu não presto para nada. Deus falou que você não presta para nada? Não foi Deus que falou isso para Gideão. Isso aqui é coisa do capiroto mesmo. É ele que fala que você não pode. É ele que fala que você não serve. É ele que fala que você é inútil. É ele que fala que esse negócio é grande demais para você. O que é algo grande demais para você? Para alguns aqui, servir em qualquer área na igreja para você é algo impossível. Você pensa isso, você sente isso. Você se sente o menos importante, você sente que tem muitas pessoas mais preparadas que você. Tem gente que poderia estar tocando aqui no louvor, você fala, mas tem tanta gente que toca. Tem gente que poderia estar servindo a recepção, você fala, mas tem tanta gente servindo. Tem gente que poderia estar servindo multimídia. Aí você fica falando, não, porque se alguém me ligar, falar, por favor, venha, aí eu vou. Aí você começa a servir, e aí no outro dia você está nesse carro, mas ninguém me ligou de novo. É carente demais, né? Meu Deus do céu. Então você começa a falar as suas coisas, seu sentimento de incapacidade para Deus. Você vai vencer isso em nome de Jesus, porque Deus te fez, Deus te preparou, Ele já disse. Deus não, você acha que Deus é irresponsável? Deus fala assim, ó, vai lá e faz e vai dar tudo errado e o problema é seu. É isso que Ele fala? E eu vou ficar sentado depois dando risada de você. É assim que eu assisto filme de comédia, vendo você se lascar. É assim que Deus fala para você? Não, gente. Comédia é a gente pensar isso. Como que eu vou vencer? Ei, Deus está te chamando. Foi Deus que inventou essa história. Tem gente que está achando que servir, e você até começou a servir e você se frustrou porque você achou que era coisa da sua cabeça. Deus está mandando te dizer que não é coisa da sua cabeça. Foi Ele quem te chamou. E com a força que Ele te deu, você vai completar esse trabalho. Você vai vencer. Coração doente. Então hoje o Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso. E o Senhor está com você. Tantas palavras de afirmação para Gideão e ele não entendia. Gideão respondeu, se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou, nos entregou aos midianitas. Gente, presta atenção. O povo está em pecado, escondido na caverna, fazendo o que Deus não queria, inventou um outro altar para um outro Deus, que inventou um nome para ele, e ficaram lá adorando a Joaninha Dourada. Ó, Joaninha Dourada, você é meu Deus. E dizendo, Deus, por que você me abandonou? Sabe o que é a sua Joaninha Dourada? Pode ser aquela pessoa que você amou tanto que Deus não te deu. E você fala que você só é feliz com a sua Joaninha Dourada. É a sua profissão, que tudo que te importa na vida é conseguir aquele cargo e ter aquele dinheiro e pronto. Sei lá.
é coisa que você ama mais do que a Deus. Aí o povo erra, peca e vai falar para Deus: o Senhor nos abandonou. O Senhor é o problema da minha vida. Por que o Senhor deixou? Se eu fosse Deus, eu não tinha deixado acontecer isso com Israel, não. É isso que a gente fala para Deus. Se eu fosse Deus, a minha família não era assim, eu não estava passando por isso, aquele acidente não tinha acontecido, o meu relacionamento não estava nessa miséria, eu não estava passando por esse vale interminável de ingratidão. E você começa a inventar. Deus não é responsável por isso. O coração de Gideão estava doentinho, estava machucado, estava dodói. E gente dodói é gente assim. É porque Deus, por que Deus deixou? É porque no passado. Se o seu coração está doente, eu não quero ridicularizar você não. Porque nós somos suscetíveis a ficar doentes, se a gente não cuidar. Porém, há bálsamo em Gileade. Quando a palavra de Deus fala que há bálsamo em Gileade, é que há cura na presença de Jesus. É que não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Deixa Jesus curar o seu coração, é porque eu servi há muito tempo e eu fiquei machucado e fiquei magoado e falaram isso e aquilo para mim. É porque os meus pais, é porque a minha mãe. É por isso que eu não acredito em Deus, é porque isso aconteceu comigo. Você sabia que a maioria dos ateus são ateus emocionais? São pessoas que desacreditaram de Deus por causa de alguma triste que aconteceu com eles. Se isso aconteceu com você, dê um espaço na sua vida, acredite em Deus. Se você tirou Deus da sua história, talvez você não se declare ateu, mas você tirou Deus da sua história. Você começou a viver do seu jeito. Deus hoje quer curar o seu coração. Talvez você colocou essa dor dentro desse buraco e está fingindo ser uma pessoa forte. E uma das formas que as pessoas tentam mostrar que é forte é falar que você não crê em Deus, que você não serve a Deus, que você não fala com Deus, que você não vive para Deus. Como se servir a Deus fosse coisa de gente fraca. Deus quer te mostrar hoje que Ele mesmo vai curar o seu coração. E que Ele tem uma vida melhor para você. Abra o seu coração para Deus. Incredulidade. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu ajudarei. De novo, gente, Deus falando para Gideão, essa conversa não acaba nunca. Eu estou com você, você é forte, vai. Eu vou destruir todos os midianitas com você. Eu te chamei, eu com você mesmo, eu não errei. E Gideão está argumentando ainda. Será que alguém se identifica? Meu Deus do céu. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. São milhares, mas vão cair como se fosse um só. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova que és tu mesmo que está falando. Ainda bem que era Deus, se fosse a gente dava um cascudo, né? Meu Deus do céu, de novo, incredulidade. Você vai vencer a incredulidade hoje também, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. Gente, sabe quem que orou pelos pastores hoje aqui, na conferência Inspire? Não foram os pastores da PIB, não foi o pastor Fabiano que estava pregando, não foram os jovens, líderes de pequeno grupo, coordenadores, os candidatos a pastores dessa igreja. Foram os juniores. E Deus fez. Porque eles estavam disponíveis. Porque eles não argumentaram com Deus. Porque eles falaram: o pastor chamou, então a gente vai orar por isso. No momento que eles se encontraram para orar, o fogo vinha toda hora. E eles só chegaram aqui na obediência ao chamado de Deus. E Deus fez. Por isso que a gente tem que ter um coração de criança. Vamos vencer a incredulidade em nome de Jesus. O medo. Anuncia ao povo: quem estiver com medo que saia, vaza. Gente, sabe quem que saiu e foi embora? Conscientemente. Gente que estava lá para lutar. Já tinha entendido, Gideão já tinha chamado. E eles estavam lá preparados para lutar. Eles queriam lutar, mas eles estavam com medo. Talvez você está dizendo sim, você está indo, mas você ainda está com medo. Todo mundo sente um tipo de medo. Porém, você precisa de coragem. Você precisa decidir ter coragem. Sabe quem é a sua coragem? É Jesus. Sem medo não existe coragem, não é verdade? Porém, quando você sentir medo,
não vaza. Se Gideão chegar e perguntar para você, quem tiver com medo, vai embora. Você vai falar assim, eu estava com medo, agora eu estou crendo que Jesus está comigo. Acorda, você está lá. Deus te colocou lá exatamente para isso. Você está com medo de falar de Jesus, está com medo de se voluntariar, está com medo de servir, está com medo de dizer sim, Jesus, entra na minha vida. Porém, o Senhor está te chamando, acredita que foi Ele que te chamou. Diga sim, Ele vai te usar. Distração, aí o Senhor disse a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês, darei vitória sobre os midianitas. Digam aos outros que voltem para casa. Foi o seguinte, quem bebeu a água, quando eles entraram na água para beber a água, quem bebeu a água abaixando a cabeça, pegando a água com a mão e levando a boca, eles foram dispensados. E teve um grupo que bebeu de forma diferente. Eles ficaram com as mãos livres, eles agacharam, a água ficou à altura da boca, e eles então tomaram a água. Quando eles agacharam dessa forma, as mãos estavam livres, prontas para qualquer imprevisto. O campo de visão era mais privilegiado. Eles estavam atentos, eles estavam, de fato, esperando. Se alguma coisa acontecesse, eles estavam preparados para agir. Eles não estavam se alimentando, preocupados somente com eles mesmos e distraídos naquela atividade. Qual é a sua situação? Às vezes você está dizendo sim, você venceu o medo, mas você se distraiu. Deus te chamou, te colocou para trabalhar, para fazer algo para Ele. Você pensou em liderar, você estava apaixonado por Jesus. Louquinho por Jesus. Morava na igreja, daqui a pouco você se distraiu. Você encontrou algo que tomou seu tempo, tomou sua atenção, tomou sua energia, tomou a sua paixão. Você se distraiu. Isso te colocou no status indisponível. Você estava disponível, você mudou de status para indisponível. Qual é a sua situação? Vença essa distração em nome de Jesus. Tem gente que estava servindo a Deus, daqui a pouco ele deixa de assistir culto por qualquer jogo, por qualquer hobby, por qualquer amigo que chama, e ele vai se distanciando. Tem gente que começa a namorar e some. Talvez é por isso que você não começou a namorar ainda, porque você não está preparado ainda. Tem gente que se distrai muito facilmente. Eu e você podemos nos distrair muito facilmente. A gente tem que decidir a quem nós vamos servir. A gente tem que decidir a quem nós vamos dedicar a nossa vida. A quem e a quê. E por último, destrua os altares malignos da sua vida. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Azerá, que está ao seu lado. Tem gente que está cheio de altares na sua vida. O que são esses altares? São pontos de apoio. O que são pontos de apoio? São lugares da sua vida onde o diabo deita e rola, e anda de pijama e anda na janelinha. Tem gente que acha que é normal, por exemplo, ter pesadelo toda noite. Não, é normal, eu sou assim. Tem gente que acha que é normal ter uma compulsão para assistir filme de terror. Tem gente que acha que é normal assistir um monte de filme de vampiro e encher a sua cabeça de lixo. Cheio de pontos de apoio, cheio de altares, cheio de coisa que não é de Deus na sua vida. Tem algo talvez na sua vida que te dá fascinação e você começou a investir toda a sua vida naquilo e talvez não seja algo declaradamente satânico ou algo desse jeito. Porém é algo que atrai sua atenção e que fez com que você investisse todas as suas energias lá e você fez um altar lá e você fica lá e você não sai de lá. Deus está te chamando hoje, quebra esse altar hoje em nome de Jesus. Tem relacionamento na nossa vida que se torna altar. Eu me lembro que uma vez eu preguei sobre destruir altares aqui na juventude. Eu me lembro que veio uma moça aqui à frente, nós oramos, e quem veio aqui à frente estava decidindo quebrar altar. E tinha vários jovens aqui, e logo depois, no final, uma pessoa me procurou, ela me mostrou uma aliança. Uma aliança que quebrou durante a oração. E ela falou assim, eu vou te contar uma história. Eu estava num relacionamento, esse relacionamento não é santo. Você entende o que significa isso, né? O crime acontece todo dia. Está na chinelagem. E aí,
Está procurando na Bíblia, onde que fala que transar quando está namorando é pecado. Né? Tem gente que está procurando na Bíblia se fumar erva é pecado. É verdade, tudo que a terra dá eu quero. Aí você pega aquele negócio lá com terra, com um monte de coisa que não presta, até cocô de vaca tem lá naquele negócio. Aí você bota fogo, manda fumaça no pulmão e está achando que está aproveitando a criação de Deus. Estou falando que o pecado emburrece, gente. E talvez você nem morra fazendo isso, você só vai ficar burro. Perda da memória. Recente, depois uma possibilidade grande de ter esquizofrenia. Ok, você está aproveitando tudo que Deus está te dando, é isso? Mas enfim, vamos voltar para a história da aliança. Aí ela falou, olha, a gente estava nesse tipo de relacionamento, eu estava na dúvida se eu terminava ou não, e Deus falou comigo, termina. E eu não tive coragem. Eu falei, eu vou conseguir me santificar, e eu não conseguia. Eu vou conseguir servir a Deus, e aquele namoro começou a sugar todas as minhas energias, eu estava na dúvida. E eu vim à frente, eu ainda estava com dúvida, e se era para terminar ou não. E quando você estava orando, a aliança de compromisso quebrou. Esquentou e quebrou. Foi só assim, porque tem gente que Deus tem que desenhar, né? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Mas até você entender, você vai perder muito tempo. Quanto tempo essa menina gastou? Talvez foi 1 ano. Talvez desde que começou, Deus estava falando para ela, ei, chuta essa tranqueira. Eu tenho um negócio muito melhor para você. E você ficou lá, com a sua joaninha dourada. Você ficou lá, perdendo tempo da sua vida, sugando suas energias, dormindo mal, brigando todo dia. Qual é o seu altar? Seja sensível à voz de Deus. Quebra esse altar hoje em nome de Jesus. Não vai ter vitória com o altar do capeta na sua vida. E levanta um altar para Deus no lugar. Então, esse é o que coloca você indisponível e você vai destruir hoje em nome de Jesus. Mentira sobre a sua capacidade. Você é capacitado por Deus para fazer o trabalho de Deus. Coração doente, se você está doente, Deus vai te curar hoje em nome de Jesus. Você vai vencer a murmuração, a crítica e os argumentos. A incredulidade, você vai sair daqui renovado na sua fé. O medo, você vai vencer o medo, vai sair daqui com coragem em nome de Jesus. A distração, você vai deixar de ser distraído com qualquer coisa dessa vida. Vai largar o Corinthians, vai largar aquele time furreca que você tem. Meu Deus. Meu Deus. É só falar do Corinthians que o povo se mexe, meu Deus do céu. Calma, gente. Vai ser eliminado na semana que vem ainda, calma. Meu Deus do céu. O que é ser o Corinthians, hein, gente? Sabe o que é o Corinthians, né? Aquele negócio que você canta, eu morro por ti, eu sou apaixonado por ti, eu não vivo sem ti. Meu Deus do céu. Torça pro Corinthians, mas não seja retardado assim não, pelo amor de Deus. Canta essa música para Jesus. Sou louco por ti, eu sou apaixonado por ti, eu morro por ti. Amém? Meu Deus. É isso. Impressionante, né, gente? Só falar do Corinthians que o negócio muvuca acontece. Mas você entendeu, sim ou não? Isso é uma ilustração. Se tem altar do capeta na sua vida que está tirando a sua devoção, está dizendo que você não consegue viver sem aquele negócio, quebra hoje em nome de Jesus. Você só não pode viver sem Jesus de Nazaré. Só sem Ele que você não pode viver. O resto, Paulo fala, é esterco, é cocô, é lixo. A maior conquista desse mundo para mim, sem o Senhor é lixo. Você vai vencer isso hoje em nome de Jesus. Por último, vamos terminar logo esse negócio. Atenda a chamada de Deus para a sua vida e conquiste com ousadia. Juízes 7, 20 e 22. Os grupos tocaram as cornetas, quebraram os jarros, as vuvuzelas. E eles seguraram a tocha na mão esquerda e a corneta na direita. E gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Eles nem tiveram que lutar, porque o Senhor luta por você. Então todo o exército inimigo fugiu gritando. Antes era você que fugia gritando de medo para a caverna. Hoje vai ser o inimigo que vai fugir em nome de Jesus. O que te colocou na caverna vai sair fugindo, gritando de medo em nome de Jesus. Porque quando você resiste, ele tem que fugir de você. Ele tem que sair da sua vida.
Então todo o exército do inimigo fugiu gritando, enquanto os 300 homens tocavam as cornetas. O Senhor fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. E eles fugiram. Fala comigo, e eles fugiram. Já fugiram da sua vida em nome de Jesus. Já saiu vazado em nome de Jesus. Quando você pega a sua corneta, a sua vuvuzela, o seu grito, a alegria da sua vida e começa a gritar por Jesus, por aqueles que Ele construiu sobre a minha vida, pela obra de Deus, e você começa a declarar isso na sua vida com a sua espada, preparado para atacar, preparado para vencer, vencendo o medo, vencendo a distração, vencendo os altares de Satanás, ele foge em nome de Jesus. E alguém que vence, alguém que bota o medo para correr, alguém que bota em nome de Jesus os altares no chão, alguém que é curado pelo Senhor, é alguém motivado, é alguém pronto para servir, é alguém preparado para conquistar com ousadia, é alguém que atende a chamada de Deus, é alguém que diz sim para Jesus. Quantos querem atender a chamada do Senhor hoje? Ele está te chamando. Se tem mentira, vai vencer hoje em nome de Jesus. Se tem incredulidade, você vai sair cheio de fé. Em nome de Jesus. Se está em pecado, você vai pedir perdão, vai confessar e vai ser curado. Se não tinha Jesus na sua vida, vai ter hoje em nome de Jesus. Não tem nada que a presença de Jesus não possa curar. Você vai sair daqui hoje para viver de forma diferente. Você vai procurar o seu líder de PG e falar assim: ei, como é que eu sirvo no tropa? Eu não posso mais ficar parado. Você vai procurar o seu líder de PG e falar assim: olha, eu estava orando, eu gostaria tanto de liderar um pequeno grupo. Tem lugares da nossa cidade que não tem nenhum pequeno grupo. Tem bairros dessa cidade que não tem nenhum pequeno grupo. Você vai falar assim: onde é? Eu estou de ônibus, pode ser a 2 horas de distância, pode ser na roça, eu vou. Aonde Deus mandar eu vou. Você tem coragem de dizer onde Deus mandar eu vou? Felipe é coordenador. E ele disse sim para abrir um PG lá no Alto Santana. Ele já tem um grupo de coordenadores com mais de 60 pessoas. Grupo de líderes. Tem gente que está deixando o seu PG com outra pessoa para abrir PG em lugar que não tem. Com o líder aprendiz. E o líder aprendiz também está saindo da caverna. Chegou a hora. Quem nunca serviu nessa igreja vai servir. Em nome de Jesus. Você vai sair do seu lugar. Você vai atender essa chamada. Você vai perceber os dons de Deus na sua vida. Quem nunca conseguiu cuidar de pessoas vai aprender a cuidar de gente. Em nome de Jesus. Você acredita nisso? Olha a carta de Deus para você, Efésios 2:10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém? Olha o que Deus diz sobre você. Olha como Davi percebe como ele foi criado por Deus. Salmo 139. Você que não se acha útil, você que não se acha o suficiente, preparado ou bom para fazer algo de bom, assim tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus, é de ficar sem fôlego, corpo e alma. Sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Olha para você agora. Como que olha para você? Pensa em você. E fala para Deus: que criação, Deus. Que obra-prima. Dá parabéns para Deus pela criação dele. Fala: obrigado, Jesus. O Senhor me fez. Você é um partidão. Você é alguém pronto para ser usado por Deus. Você fará grandes coisas em nome de Jesus. Toda a sua sala vai ouvir falar sobre o amor de Deus. Todo mundo daquela sua área do trabalho vai ouvir que Deus é bom, que Deus te prosperou, que Deus te colocou naquele lugar. E eles vão dizer sim para Jesus por causa da sua vida. Você foi criado por Deus para fazer as coisas de Deus. E o diabo não vai mais usar a sua mão, não vai mais usar os seus olhos, não vai mais usar a sua mente, não vai mais usar a sua formação. É tudo para Jesus. É tudo para Ele. É tudo para Ele. É tudo para Ele.
É tudo para Ele. É tudo para Ele. O inferno caiu por terra agora. Eu estou até arrepiado aqui. Porque você falou para Jesus que você está feliz porque Ele fez você desse jeito. Você está feliz porque Deus te criou dessa forma, desse jeitinho esquisito que eu e você somos. Você falou assim: Jesus, é bonito. Foi assim que o Senhor me fez. Eu não preciso ser outra pessoa. Eu não preciso ser o Anacleto, eu não preciso ser o Pisca, eu não preciso ser o Agenor, eu não preciso ser o pastor Carlito. Eu não preciso ser outra pessoa, eu preciso ser quem o Senhor me fez para ser. E é desse jeitinho. É isso que Deus falou para Jean, desse jeito aí que você é. Você se acha bem mais ou menos. E tem até gente que acha também. Você já ouviu muitas coisas sobre isso. Mas eu penso diferente. E o que importa é o que eu penso. Deus está falando para você. Eu me apaixonei por você desse jeito. Eu vou te usar desse jeito. Você que sentia falta de flores e cartões de amor, você vai começar a receber as flores e os cartões de amor de Jesus na sua vida. Você que se sentia perdido na sua vida, você vai ouvir o Espírito Santo de Deus falando com você: filho, eu te fiz assim, eu estou te usando. Hoje nós vamos viver um dia fantástico. E a segunda-feira mais ou menos será uma segunda-feira diferente em nome de Jesus. O seu trabalho vai mudar, vai ficar melhor. Você será mais criativo, mais capacitado, mais empolgado para qualquer coisa que você for fazer. Porque você não fará mais nada sem a parceria do Espírito Santo de Deus, sem andar com Jesus. Deus escolheu você. Eu olho para vocês. O Espírito Santo de Deus me fala que vocês ouviram tantas coisas difíceis. Alguns de vocês foram abusados. Muitos ouviram tantas mentiras. Deus está restaurando a sua sorte aqui hoje. Essa mentira não vai mais fazer parte da sua cabeça, não. Você vai começar a ouvir o que Deus está falando para você. Você é especial demais para Deus. Deus te fez, Deus criou você para algo especial. E você vai dizer sim para Deus hoje. Você já disse. Você já disse. Queria que você fechasse seus olhos agora no seu lugar. E eu preciso fazer alguns convites que Deus deseja fazer nessa noite. Tem pessoas aqui que nunca disseram sim para Jesus. Nunca falaram: Jesus, entra na minha vida e muda a minha história. E hoje você vai dizer sim para Jesus. Se tem alguém aqui que quer dizer sim para Jesus, quer dizer sim: Senhor, eu te recebo, eu te aceito na minha vida. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Eu vou fazer as minhas orações a você. Eu vou entregar a minha vida para você. A minha vida a partir de hoje é sua. Eu não vou fazer mais nada sem você. Eu acredito na sua carta de amor para mim. Eu digo sim para você, eu digo sim para a cruz. Eu digo sim para a ressurreição de Jesus. Eu quero ter propósito na minha vida. Se você quer dizer sim hoje para Jesus, se você nunca disse, levante sua mão no seu lugar. Fala: eu quero Jesus, eu recebo Jesus. Eu aceito Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Quem quer fazer isso para Jesus? Quem quer falar: Senhor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, cura o meu coração. Eu quero voltar para Jesus. Se você está dizendo sim para Jesus, antes de você levantar sua mão, eu queria que você fizesse essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, nessa noite, nesse lugar, eu entrego para você a minha vida. Eu creio que você veio a esse mundo, enviado pelo próprio Deus, e você morreu por mim na cruz do Calvário, ressuscitou, e a você eu entrego a minha vida, para que o Senhor me use do jeito que o Senhor desejar. Eu oro em nome de Jesus, amém. Queria saber se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, dizendo sim para Jesus. Pela primeira vez na sua vida você falou: Senhor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Alguma coisa estava errada, e hoje eu decido voltar a minha vida para Ti. Se tem alguém, pode levantar sua mão. Quero abençoar a sua vida, quero orar por você. Tem alguém? Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.
Quem mais? Quem mais? Pode levantar sua mão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Levante sua mão para Jesus. Tem mais alguém? Levante sua mão. Você que está dizendo sim para Jesus. Você que nunca entregou sua vida para Jesus. E você hoje está dizendo sim, Jesus. Eu te entrego minha vida a você. Pode levantar sua mão até que eu te veja. Quero abençoar você. Quero orar por você. Deus te abençoe. Amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pode levantar sua mão. Talvez você fale, eu já sou de Jesus. Então se lembra de qual foi o momento que você entregou sua vida para Ele. Se você não se lembra, você então não entregou, porque é uma entrega consciente. Não acontece por osmose. Você tem que dizer sim, Jesus. Entra na minha vida. E se você não disse isso, hoje é sua noite de dizer isso e resolver isso de uma vez por todas na sua vida. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Quem mais? Pode levantar sua mão. Pode levantar sua mão. Você que entrega a sua vida para Jesus. Você que chama Jesus para entrar na sua vida hoje. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão. Agora eu queria perguntar se tem alguém aqui que esteve afastado da família de Deus, esteve afastado da fé, você andou distante e você hoje quer se reconciliar com Jesus e com a igreja. Hoje é dia de voltar para casa. Hoje é dia de voltar para Jesus. Tem alguém? Pode levantar sua mão. Você que hoje está se reconciliando com Jesus, com a igreja, voltando para a casa do Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem mais? Pode levantar sua mão. Você que esteve afastado da família de Deus e hoje está voltando para Jesus. Tem alguém? Pode levantar sua mão lá atrás. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Quem mais? Levante sua mão. Hoje é dia de voltar para Jesus. Hoje é dia de voltar para Jesus. Se reconciliar com Ele. Não fique distante dEle. É Ele que sabe o valor que você tem. Você tem andado por lugares que não tem dado o valor que você tem. E Jesus quer resgatar você hoje. Tem alguém? Tem mais alguém? Pode levantar sua mão. Você que está voltando para Jesus, voltando para os braços do Pai, voltando para a família da fé. Tem alguém? Tem alguém aqui que se batizar? Você tem frequentado? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Você tem frequentado a igreja? Tem vindo várias vezes. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem mais? Pode levantar sua mão para o batismo hoje. E você ainda não decidiu passar pelo batismo. Você não fez esse compromisso de testemunhar publicamente a sua fé. E dizer para todas as pessoas ali que você está morrendo para o mundo e nascendo para Jesus. Tem mais alguém que vai se batizar? Pode levantar sua mão. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Quem mais vai se batizar? Quem mais quer se comprometer com Jesus, declarando publicamente a sua fé? Tem mais alguém? Amém. Todos vocês que levantaram as suas mãos, queria que você rapidamente saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que está dizendo sim para Jesus pela primeira vez, você que está voltando para a casa do Pai, você que vai se batizar, sai do seu lugar, vem para cá, nós queremos orar por você. Aleluias. Essa é a melhor decisão que você já tomou na sua vida. Esse momento vai ficar marcado na sua história para sempre. O Senhor hoje está quebrando até acordos que foram feitos com as trevas, que você nem fez conscientemente. Mas Ele vai sair da sua vida em nome de Jesus. Satanás não tem mais lugar na sua vida. Você é de Jesus. Se você levantou sua mão e não veio para cá, corra para cá logo. Vem para cá. De repente tem alguém perto de você aí que está meio tímido. Vira para ele e fala assim: posso ir lá na frente com você? Arranca essa pessoa dessa cadeira e traz para cá agora. Nós queremos orar por você. Quando você testemunha publicamente na sua fé, você está envergonhando Satanás que te envergonhou outro dia. Amém. Tem mais alguém? Amém. Queria que você estendesse suas mãos para cá. Vamos orar por esses queridos. Pai, obrigado. O céu faz festa hoje. E a gente faz junto com o Senhor, junto com o céu. Porque o nosso coração se alegra por esses que agora fazem parte dessa família. Que eles se sintam assim, Pai, membros de uma família, a família de Deus. Que eles te vejam como Pai celestial, amoroso, perfeito. Que o Senhor, Pai, possa revelar o amor do Senhor para eles, Senhor, e que eles recebam o abraço, o colo, o carinho, o amor do Senhor, que eles nunca receberam de ninguém. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa romper agora com toda obra maligna, feita de forma consciente e inconsciente. Eles estão dizendo sim para Jesus. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, que a expectativa deles, porque isso diz a Tua palavra, não será frustrada.
eles vão dormir diferente, eles vão receber a paz do Senhor no coração, e eles vão começar a servir o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Nós oramos aplaudindo o teu nome, sabendo, Pai, o que o Senhor faz nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.